Eu te pergunto, o que você prefere, agradar a Deus ou agradar aos homens? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar. Agradável a Deus ou ao mundo? E para isso, para esse bate-papo nosso aqui, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, e eu vou ler com você o versículo 10, que Paulo, escrevendo aos Gálatas aqui, ele trouxe uma palavra bem simples, direta e bem objetiva, que é, no caso, o objetivo desse canal aqui, trazer um comentário da Escritura Sagrada de uma maneira bem simples, clara e objetiva, para que ninguém diga que não entendeu. Então, para isso nós vamos ler aqui, ó, Gálatas 1, versículo 10, diz assim, ó: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ele perguntou. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E aí o 11 ele fala, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não o recebi e nem aprendi de homem algum. Ele está dizendo aqui. Então, o que nós temos aqui é uma declaração de Paulo aos Gálatas, dizendo para eles o seguinte: ué, então quer dizer que eu tenho que agradar aos homens e agradar a Deus? E aí Paulo dá uma definição bem direta. Ele fala assim, olha, não, eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos homens. E depois, mais lá na frente, ele dá ali o senso de autoridade pelo que ele fala, o evangelho que ele prega. E ele fala que o evangelho que ele prega, ele não é para agradar a homens, porque foi um evangelho que ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo. E ele também disse aqui o seguinte, que se ele quer agradar aos homens, ele então não tem como ser servo de Cristo. Isso é muito sério, né, meus irmãos? Na verdade, nós vivemos dias em que está se pregando, ou anunciando, ou se compartilhando um evangelho que é um evangelho mais palatável, sabe? Que as pessoas recebem com mais bom grado, porque não incomoda muito a postura dela anterior ao fato dela ter conhecido. Então ela não é muito incomodada, porque esse evangelho que está sendo compartilhado, ele é um evangelho que é para agradar. E aí nós, cristãos, nós precisamos realmente tomar algumas decisões. Vivemos tempos difíceis. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Timóteos, ele disse que viriam esses tempos mais difíceis ainda. Tempos trabalhosos, tempos de homens amantes de si mesmo, mais apegados aos bens materiais, apegados mais aos prazeres dos homens do que em agradar a Deus. E o apóstolo João, também escrevendo lá em 1 João, ele trouxe uma palavra bem interessante, quando ele disse assim, ó: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, enfim. Ele está traçando um paralelo aqui, que os cristãos precisam se destacar neste mundo vil, neste mundo pecaminoso, é verdade. Porque o próprio João ele disse que esse mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo jaz no maligno. Agora, o cristão ele precisa tomar uma decisão. Eu, você, nós precisamos em todo o tempo estar tomando essa decisão. Será que eu prefiro agradar, ser agradável, pura e simplesmente aos homens, ou eu prefiro agradar a Deus? Porque hoje, nas relações, né, interpessoais, muita gente realmente fica preocupado. Quantas vezes você ou eu,
a gente passou por situações em que a gente se preocupou em determinadas ocasiões em agradar as pessoas, em agradar ao semelhante, em agradar de alguma maneira. Agora, nós precisamos diferenciar esse tipo de prática. Você agradar uma pessoa em relação a dar um presente, ou fazer um favor, ou estar ali junto com a pessoa, compartilhar algo que aquela pessoa gosta, enfim, você agradar alguém, mas você estando de acordo com o que a palavra de Deus ensina, é uma coisa completamente diferente. É você ser uma pessoa agradável, em que as pessoas querem estar perto de você, querem conversar contigo. Isso é um tipo de prática de ser agradável aos outros que não vai ferir o seu caráter diante de Deus. Aí é que está o ponto. Agora, eu não posso querer agradar as pessoas, ao mundo, e ao mesmo tempo ferindo o meu caráter diante de Deus, e com isso também querer ser agradável a Deus. A coisa não bate, não combina. Em Efésios, diz que é uma orientação assim, ó: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. É você condenar o que é obra infrutuosa das trevas. Não é você ser coparticipante ou pura e simplesmente, como alguns fazem, fingir que não está vendo. A quem você quer agradar? A Deus ou aos homens? A Bíblia diz que Deus, ele diz assim, olha: em quem não há mudança e nem sombra de variação. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, negar a sua natureza de caráter divino, poderoso, verdadeiro e que não muda para agradar um ao outro. E é isso que nós cristãos precisamos entender. Nós vivemos dias em que há um combate muito grande, em que hoje muitas igrejas elas estão negando, é exatamente essa palavra, elas estão negando a pregação do verdadeiro evangelho para poder agradar as pessoas. E agradar, quando eu estou dizendo aqui, é agradar o seguinte: é passar pano ou encobrir o pecado das pessoas. E existem alguns líderes aí que são esses falsos profetas que têm se levantado hoje em dia, que eles estão querendo mudar a Bíblia. Eles estão querendo relativizar o pecado. Eles estão querendo criar uma Bíblia, uma nova versão da Bíblia, onde ela concorda com o pecado e tá tudo bem, porque, né, é o amor, sabe, essas coisas. Isso tudo são ventos de doutrina, são homens e mulheres que estão se pervertendo e se vendendo a um evangelho que não é o evangelho que Jesus pregou. Jesus foi perseguido. Jesus, ele não agradou a todo mundo, não. Ele próprio disse que ele veio e ele traria dissensão, discordância. Por quê? Porque quando a verdade bate de frente com a mentira, muita gente que está do lado da mentira realmente vai ficar incomodado. Vai achar que eu e você, nós somos isso ou aquilo, vamos dar um monte de adjetivos. Então, é importante nós, cada um de nós, por menor que sejamos, nós venhamos entender que eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu me apego realmente ao que a Escritura Sagrada ensina e quero caminhar de forma a agradar a Deus, ou então eu vou estar tomando algumas decisões para agradar um ou outro ao mundo e daqui a pouco eu e você seremos envolvidos completamente por toda essa questão de ser mais agradável, ser mais amável. Amor é uma coisa, concordar com o pecado de outra pessoa é uma coisa completamente diferente.
A Bíblia diz que, em Provérbios, que o verdadeiro amigo, ou aquele que ama, ele vai ferir você com as palavras. Por quê? Porque ele vai falar a verdade na sua cara. E ele não vai medir esforço para abrir os seus olhos. Por quê? Porque se você está vendo um irmão indo a caminho de um precipício e você não fala nada, não avisa, você também vai ser culpado nisso daí. Então o verdadeiro amor, ele corrige. O próprio Deus, ele falou, porque eu amo, eu corrijo. Então, agradar a Deus ou agradar ao mundo, aos homens? Essa é uma escolha que nós precisamos fazer. E é muito sério isso. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E muitos estão sendo levados por essa concepção de que precisa ser bonzinho, é o amor cobre tudo, enfim, aquilo outro, e estão deixando a sã doutrina. E como Paulo disse, como que tendo comichão nos ouvidos, eles abandonarão a sã doutrina, sabe? Eles vão abandonar mesmo. E tem um outro versículo que eu me lembro agora, que diz assim, ó, e a gente encerra o nosso vídeo aqui assim, olha. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, através de vãs filosofias, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Desses tais, nós precisamos se afastar. Estão entendendo? Então é muito sério. A quem eu quero agradar? A Deus ou aos homens? Se você e eu tomarmos a decisão de agradar a Deus, certamente nós vamos desagradar esse mundo vil que jaz no maligno e seremos, dentre outras coisas, perseguidos, odiados, injuriados, vão mentir contra nós, mas o mais importante é que nós precisamos ter a convicção de que a quem nós estamos agradando efetivamente. E, é claro, nós sabemos que a esse que nós estamos agradando, ele sim tem poder para nos levar para o céu para sempre, fazer cumprir a sua promessa de vida eterna na nossa vida. Então, que Deus te abençoe abundantemente, meu irmão. Que isso seja só um bate-papo de alerta. A quem eu quero agradar? Aos homens ou a Deus? A quem vale mais a pena agradar? Aos homens ou a Deus? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, meu irmão. Poxa, muita gente passa aqui no canal, assiste o vídeo e não se inscreve. Se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário aqui. Qualquer comentário, fala aí o que você achou dessa palavra. E a quem você está agradando? A Deus ou aos homens? A quem você prefere? Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.